Boa tarde, boa noite, bom dia. Meu nome é João Paulo. Eu vou falar sobre estruturas manteadas e da matéria de G203, Mineralogia e Petrologia. Vamos lá. Índice de apresentação, basicamente os tópicos que eu vou falar. Aspectos teóricos, definições gerais, esse tipo de coisa. Sistema de porfiroclastos, ponto importante. Enfoque geofísico associado, zona de cisalhamento e milonidos. Todos pontos importantes e que eu vou destacar um pouco deles na, no prosseguir da apresentação. Vamos lá. Definições gerais sobre isso. O que são estruturas manteadas? O que são estruturas manteadas? Ou estruturas manto-núcleo, como alguns autores utilizam essa denominação. Basicamente, em zonas de cisalhamento, nós temos rochas metamórficas chamadas milonitos. E geralmente milonitos de médio grau, variando aí de 660 graus, há uma recristalização da borda. No entanto, é importante destacar que há estruturas manteadas, há a formação dessas estruturas quando é recristalizado o mesmo material. Ou seja, se não for recristalizado o mesmo material, eles se tornam zonas de pressão e são diferentes. Por isso é importante deixar isso claro, que são estruturas diferentes e que às vezes as pessoas se confundem. Basicamente, são porfiroclastos manteados, ou seja, são porfiroclastos que têm estruturas manteadas. Eles têm um cristal central e tem um manto de grãos mais finos. É comum porfiroclasto de feldspato, é uma matriz de quartzo feldspato mica, ortopiroxênio em peridotito e dolomita com matriz de calcita. Esses grãos eles podem ser deformados em asas e que você vai ver que ele se estende dos dois lados do porfiroclasto e são paralelos à orientação preferencial do milonito. Acredita-se que as asas elas se esticam de modo que o núcleo do porfiroclasto ele permanece rígido e continua a se recristalizar ao longo do contato com a borda. Aí encolhe-se o tamanho dessa forma e se formam asas ou não. É possível que não se formem asas. No caso, tem um tipo de estrutura manteada chamada estrutura teta, em que não há formação de asas. Mas as formações de asas elas são indicadores do sentido da zona de cisalhamento. Aí a gente vai ter que estudar um pouco mais sobre reologia da matriz e a coerência da matriz do clasto, mas são pontos em que não pretendo me aprofundar para melhor desenvolvimento da apresentação. Bom, continuando. Isso aí é um porfiroclasto manteado do tipo delta, em que você tem um manto de cafeldspato. O manto de recristalização é o cafeldspato. E dá basicamente isso. E na imagem a seguir, a gente tem um tipo de estrutura mancheada chamada estrutura sigma. No caso, seria novamente estruturas forma sigma com um manto de cafeldspato. Continuando. O que são zonas de cisalhamento? Como o texto diz, eles são uma zona tabular onde a deformação é notavelmente maior que a deformação das rochas ao redor. Ponto importante, porque haverá duas margens entre as zonas, uma zona que está sendo deformada e a zona que não é.
E dessa forma nós podemos identificar que é uma zona de estalhamento, verificando as margens e vendo se há deformação ou não em uma das margens. Se não houver deformação em uma e deformação em outra, provavelmente é uma zona de estalhamento. É uma zona crustal em que ela começa na superfície, em que há várias variáveis que podem modificar a zona de estalhamento em si, temperatura, pressão, como o material vai reagir ao metamorfismo e também o aporte de líquido em que a zona de estalhamento vai ter. A gente tem dois domínios, basicamente, domínios de zonas de estalhamento rúpteis e dúcteis. Bom, como o nome já diz, rúpteis elas formam falhas e não são plásticas. Já no caso das dúcteis, onde se formam os melonitos, consequentemente, estruturas manteadas, a gente tem uma característica mais plástica e isso que as distingue. Bom, isso aí é uma zona de saneamento ideal, em que, como eu disse, você tem duas margens e que em uma das margens não houve deformação. Ou seja, a gente tem uma margem em que há e a outra não há. A gente consegue perceber claramente que é uma zona de estalhamento. Por isso, tem uma margem que não está sendo deformada e outra sim. Zona de estalhamento dúctil, como eu já disse, mecanismo de deformação plástica, que é fundamental para o desenvolvimento de melonitos. Bom, continuando. Modelo de conexão. Como a imagem é explicativa, no sentido de a zona de estalhamento ela inicia na parte superficial e ela vai até áreas consideravelmente profundas, mas vamos começar do início. Primeiro, da parte superficial da crosta até 10 quilômetros, a gente tem um domínio de zona de estalhamento rúptil, ou seja, a gente tem formação de falhas, esse tipo de coisa, porque a zona de estalhamento é rúptil e não há plasticidade envolvida nesses processos. Bom, e eles chegam a temperatura até de 270 graus, 300 graus, por aí. Depois a gente tem uma área transicional, que você vai ter mecanismos rúpteis e dúcteis, ou seja, plásticos e não plásticos, chegando até de 270 graus até 300 graus. E depois disso, de 15 a 40 quilômetros, a gente vai ter só domínio de zonas de estranhamento dúcteis, e que nesse caso é o ponto importante para a gente aqui, né? Porque se formam milonitos aqui, e essas zonas dúcteis, elas chegam de 400 graus até incríveis 900 graus. E a partir daí você vai ter metamorfismo de médio grau, alto grau. No caso, o interessante pra gente são milonitos de médio grau, em que há a formação de estruturas manteadas. Continuando, milonitos. Vários autores definem milonitos de forma... Na verdade, eles afirmam que a diferença entre um milonito e um não milonito nessa zona de estranhamento, elas são bem vagas. Mas, bom, definindo são rochas metamórficas produzidas em zonas predominantemente dúcteis. E ponto importante, tem recristalização da matriz, portanto, são estruturas manteadas, como eu já havia dito. Os elementos característicos são porfiroclastos, que tem um matriz de grão mais fino. Bom, continuando, metodologia aplicada. Acredito que, como todo mundo, eu procurei artigos, livros, apresentações que falem sobre o tema e me ajudaram na construção dessa apresentação. Bom, agora vamos falar da parte que é legal, né? Realmente, estruturas manteadas.
existem 4 tipos de estruturas mancheadas, e nesse caso eu tô começando com o tipo teta. O tipo teta, eles não têm asas, ou seja, eles, durante sua formação, não tiveram asas, e é um tanto quanto difícil de achar imagens sobre o tipo teta. Mesmo em livros, eles são ilustrações e não fotos mesmo. Mas é isso. Eles têm um manto de simetria ortorrômbica. Continuando, a gente tem o tipo Φ, em que você consegue encontrar essa parte de asas, ainda que um pouco diferente da definição de asas, porque ele é um pouco mais grosso, como vocês podem perceber aí. As asas são um pouco mais grossas. Agora a gente continua para o tipo Sigma, em que você já tem, como posso dizer, asas convencionais e eles têm mantos, o tipo Sigma, eles têm mantos mais largos, como na própria imagem anterior foi mostrada sobre aquele hipofiloclasto com manto de café-de-pato, no caso, com estrutura do tipo Sigma, né? Em que você tem duas faces planas e duas faces curvas, que definem uma simetria interna. Outra coisa importante é que quando você tem uma diferença entre elevação de dois lados, nós chamamos isso de star stepping. Essa diferença de elevação entre os dois lados. Bom, continuando. O tipo θ, em que a gente vê que são asas um pouco mais finas, no caso finas ou estreitas, como queira chamar, e a gente tem asas que são adjacentes ao bufiloclasto, né? Que são resultado de duas reentrâncias do material da matriz que ocorrem adjacente ao bufiloclasto. E nem todo tipo delta ele tem star stepping, essa diferença de elevação entre as asas. E depois do tipo delta, a gente tem o tipo complexo, em que a gente é mais de um tipo de asa. Na verdade, é a formação de mais um tipo de asa. E esse tipo de bufiloclasto, tanto o complexo quanto o delta, eles são formados em milonitos, em que você há alta taxa de deformação. E do tipo sigma, a gente tem baixas taxas de deformação. E o tipo Φ, eles são mais comuns, como eu já disse, em milonitos de mais grosso, de mais alto grau de metamorfismo. Os porfiroclastos envolvidos do tipo sigma, eles algumas vezes são confundidos com sombras de pressão, mas a presença de asas e esse tipo de coisa tende a diferenciá-los. Vamos ver. E é a parte de diferenciação entre os tipos de estruturas manteadas não é tão complexa quanto parece ser. E alguns autores eles utilizam a denominação auge para descrever rochas que são combinação de processos cataclásticos, cristaloblásticos. Na minha pesquisa eu encontrei alguns autores que falavam sobre esse tipo de coisa, sobre esse tipo de estrutura, mas eu utilizei a definição mais geral e que a maioria utilizava, que são esses 4 tipos. E esses 4 tipos de estruturas manteadas
que se formam a partir de 1 milonito de médio grau, média aí de 660 graus, por aí. Bom, agora a gente vai falar sobre os métodos geofísicos associados. Sobre os métodos geofísicos associados, eu encontrei alguns artigos que falavam sobre detalhamento de zonas de cisalhamento, mas eles não encontravam zonas de cisalhamento com estruturas manteadas necessariamente. A análise do estudo é sobre as zonas de cisalhamento, mas eles não estavam procurando estruturas manteadas exatamente, porque é possível em que você tenha zonas de cisalhamento em que não há melonitos. Se não há melonitos, não há estruturas manteadas. E esse tipo de problema eu encontrei com bastante frequência durante os estudos, porque não há exatamente um artigo, um livro em que fale que você vai utilizou um método geofísico para você encontrar diretamente estruturas manteadas. Tipo, não foi exatamente esse o objetivo do artigo, ou do livro, esse tipo de coisa. Mas eu tentei juntar todas as informações desses artigos e após isso tentar encontrar estruturas manteadas, porque você vai ter que fazer um modelamento e depois tentar encontrar. Bom, método gravimétrico, diria que muito conhecido, certo? O método gravimétrico ele parte da ideia de que a Terra ela não é uma esfera homogênea, ou seja, você tem regiões em que a aceleração gravitacional ela é diferente, você tem anomalias gravitacionais no planeta, porque, como eu disse, ele não é homogêneo e você pode, a partir das diferenças de densidades entre as rochas localizadas na superfície e superfície terrestre, a gente encontrar variações do campo ou aceleração da gravidade, e aí encontramos anomalias, a gente encontra o corpo causador da anomalia, a estrutura ou formação geológica, e a partir disso a gente pode encontrar zonas de cisalhamento. No caso, como as zonas de cisalhamento, em parte superficial pelo menos, estão associadas a falhas geológicas, a gente pode ter materiais com densidade diferente em relação ao seu entorno, e a gente, a partir dessas variações de densidade, detectar levantamentos gravimétricos, esse tipo de coisa, variações na gravidade devido a mudanças na densidade do subsolo. Aí pode indicar zonas de isolamento, mas importante dizer que é preciso ter uma modelagem gravimétrica antes, porque todos esses métodos estão associados com outros. Então não é somente o método gravimétrico, como eu falei, o método magnético, mas pode-se utilizar outros métodos, mas encontrei sobre no isolamento esses, e que a maior parte dos artigos utilizavam esse. Modelagem gravimétrica, em que envolve a criação de modelos 3D do subsolo com densidades distintas e que você pode suspeitar sobre zonas de isolamento. Ou seja, a gente está criando modelos em que a gente está incluindo características que a gente levantou a partir de levantamentos gravimétricos e calcular como eles podem afetar os dados gravimétricos observados. Isso pode ajudar e, como eu disse, não necessariamente nós vamos encontrar estruturas manteadas, não necessariamente vamos encontrar melonitos. Isso é uma alternativa para a gente tentar encontrar e não é certeza. Esse aí é o gravímetro. Ele é utilizado para a gente encontrar essa diferença de densidade, anomalias e tal. Agora, o método gravimétrico, ou magnético. Nesse caso, a gente pode utilizar levantamento aeromagnético, né?
utilizando o famigerado VANT, que são pontos importantes porque a evolução tecnológica e cada vez mais sendo introduzido em várias áreas. Como está dizendo no texto, o método magnético ele se baseia na detecção de variações no campo magnético. E é basicamente isso, ou seja, quando a gente coloca um material na presença de um campo magnético, o corpo ele vai adquirir magnetização em direção do campo, que se anula quando ele é afastado da influência do campo. E essa magnetização chama-se de magnetização induzida. Esse fenômeno, a gente pode entender ele como a gente imagina um material com pequenos dipolos, em que a gente tem uma orientação das linhas de força do campo, em que a gente pode falar que houve polarização magnética com resultado do alinhamento do material. A grande maioria dos minerais ela não apresenta propriedade magnética. No entanto, a gente tem minerais magnéticos que a gente pode encontrar e eu encontrei um artigo em que falava sobre a suscetibilidade magnética do milonito. Ou seja, a gente poderia encontrar milonito a partir da suscetibilidade magnética dele. Claro, a suscetibilidade magnética dele não é gigantesca. A gente está falando de algo bem micro. Ou seja, a gente não vai encontrar com muita facilidade milonitos. No entanto, é uma evolução do tema, né? E a gente pode assim encontrar milonitos pela suscetibilidade magnética, mas o método magnético não serve só para isso. A gente pode melhorar nossa detecção do ambiente, dos materiais ao redor e assim modelar, né? A gente pode usar a acumulação de Euler, por exemplo, para fazer isso. Bom, e o VANT, né? O levantamento aeromagnético. Discussões. E esse é um ponto muito importante da apresentação. Qual é o principal desafio ao usar métodos geofísicos para identificar estruturas mantiadas? O principal desafio é porque não há artigos, livros, vídeos, apresentações em que pessoas encontraram estruturas manteadas diretamente, ou seja, elas utilizaram métodos geofísicos apenas para elas utilizaram métodos geofísicos apenas para encontrar zonas de cisalhamento. Ou no caso de alguns artigos, eles já conheciam as zonas de cisalhamento e utilizaram o método geofísico para entendê-la melhor, modelá-la, esse tipo de coisa. Não encontrei nenhum artigo em que você encontra uma análise direta de estruturas manteadas por meio de um enfoque geofísico. Isso limitou um pouco a minha pesquisa, porque, bom, a ideia principal é você relacionar com geofísica e eu não encontrei nenhum tipo de artigo que fale diretamente de análise geofísica de estruturas manteadas, que foi uma pena, mas deu para desenvolver alguma coisa. E como a interpretação dos dados geofísicos pode ser melhorada para aumentar a probabilidade de identificar corretamente estruturas mantiadas. Quando eu falo isso, eu estou falando da união de métodos geofísicos, interpretação geofísica com interpretação geológica. Bom, em todos os artigos, sempre a geologia e a geofísica atuando juntas e melhorando a interpretação das formações, de estruturas, zonas, ponto que é comum em todos os artigos sobre zonas de cisalhamento, a importância da geofísica associada com a geologia,
para nós modelarmos, modelar modelos 3D e esse tipo de coisa, na verdade, modelar tecnoestruturas, do que pode ser aquela região, prospecção de minerais daquela região, esse tipo de coisa. Conclusão, como eu já havia dito, a gente fica claro a importância do levantamento geológicos para para geofísica, para estruturas mapeadas e para qualquer outro tipo de análise científica ligada às geociências. No caso, união de geofísica e geologia e todas as áreas que estejam adjacentes a elas. E é isso. Muito obrigado por ver a apresentação. Tenha uma boa noite, bom dia ou boa tarde, onde você estiver.